Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 pelo horário de Brasília e eu convido você a ficar muito bem informado na minha companhia. O Diese divulgou uma pesquisa com o preço da cesta básica nas principais capitais brasileiras. Florianópolis ficou em terceiro lugar, em segundo Rio de Janeiro e em primeiro São Paulo. Quem vai contar os detalhes pra gente é a repórter Michele Veiga. E o IBGE divulgou mais uma vez o valor das cestas básicas nas principais capitais do Brasil. E, surpreendentemente, Florianópolis ficou entre as 3 mais caras do país, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. O custo de vida na capital do estado de Santa Catarina, hoje, para se manter uma família, teria que ser no mínimo de R$7 mil, devido ao aluguel também, ao custo de vida na capital de Santa Catarina ser mais elevado. Mas a cesta básica, ela compõe aqueles itens, como ela já diz, básicos para se viver o dia a dia e se alimentar uma família de pelo menos 4 pessoas. Em Florianópolis, esse custo fica na faixa dos R$ 831,79, um custo bem elevado. Esses dados são divulgados constantemente pelo IBGE para se ter uma noção de quais são os produtos e os valores dessas cestas aí que correspondem à nossa inflação e ao nosso dinheiro durante todo o ano. Para se ter uma noção aí, São Paulo hoje custa a cesta básica R$ 880,72 e Rio de Janeiro, que é o segundo colocado, R$ 835,50. Valores que a gente tem que ficar de olho para manter as contas em dia. Entre o fim do ano passado e o início deste ano, os estados da Amazônia estavam sofrendo com uma seca severa. Agora, com o início do inverno amazônico, a região enfrenta grandes cheias. A região norte do Brasil enfrenta uma mudança climática drástica. Em menos de 6 meses, saiu de uma seca histórica para enchentes que já afetam milhares de pessoas. Essa virada é resultado do chamado inverno amazônico. Esse é o período em que as chuvas se intensificam na região norte do Brasil, geralmente a partir do final do ano, quando começa o verão no hemisfério sul e se estendem até maio. Esse aumento no volume de precipitação é provocado pela zona de convergência intertropical, uma faixa de nuvens formada na região equatorial do planeta devido ao encontro dos ventos alísios que sopram dos hemisférios norte e sul. Quanto mais ativo esse sistema meteorológico, maior é o volume de chuvas na região. Em Porto Velho, capital do estado de Rondônia, o rio Madeira passou de 19 centímetros de profundidade em outubro de 2024, o menor nível já registrado para 16,67 metros na última sexta-feira. A cheia causada pelo inverno amazônico já impacta quase 9 mil pessoas. O rio Machado, também em Rondônia, apresentou comportamento semelhante. Entre o fim de 2024 e o início de 2025, passou de 6,04 metros, seu menor nível, para 11,34 metros. A maior cheia do rio foi registrada em 2019, com 18,85 metros. Em Santa Luzia do Oeste, as aulas foram suspensas por tempo indeterminado, porque os alunos das zonas rurais não conseguem chegar às escolas. No Acre, o rio Acre transbordou no início de março e afetou mais de 31 mil pessoas em Rio Branco. O Parque de Exposições Will de Viana foi transformado em abrigo para as famílias desabrigadas. Com a diminuição do nível do rio na última semana, algumas famílias começaram a retornar para suas casas. No Pará, a cheia do rio Xingu levou o governo federal a declarar situação de emergência em São Félix do Xingu. Os rios Tocantins e Itacaiunas também transbordaram, isolando comunidades nas cidades de Marabá e Oeiras do Pará. No Amazonas, 5 rios apresentaram níveis acima dos registrados no mesmo período do ano passado. Ao todo, 23 dos 62 municípios do estado estão em alerta. Apesar disso, o Serviço Geológico do Brasil prevê que as cheias deste ano não devem atingir recordes históricos. O Conselho do FGTS aprovou a ampliação do Minha Casa Minha Vida para atender a classe média. A partir do dia 5 de maio, o programa aceitará inscrições de famílias com renda de até R$ 12 mil por mês. O FGTS aprovou a ampliação do programa Minha Casa, Minha Vida para a classe média. O governo vai criar a faixa 4 do programa, com um novo teto de renda familiar, de R$ 12 mil. A expectativa é que a nova cobertura esteja disponível em maio. A ampliação do programa é possível,
Porque o governo direcionou 15 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para o Minha Casa Minha Vida, que serão usados para compor o orçamento das faixas 1 e 2 do programa. Com a criação da faixa 4, o programa vai permitir a compra de imóveis de até R$ 500 mil, financiados em até 420 meses, que são o equivalente a 35 anos, com juros de 10,5% ao ano. Segundo o governo, a medida tem potencial de atender inicialmente 120 mil famílias. O Conselho do FGTS também aprovou o reajuste nas faixas salariais do Minha Casa Minha Vida. Faixa 1 passa a atender a renda familiar de até R$ 2.850. Faixa 2, R$ 4.700. E faixa 3, R$ 8.600. As mudanças também incluem um ajuste para permitir que famílias com renda de até R$ 4.700 possam adquirir imóveis com teto de financiamento da faixa 3, com teto de R$ 350 mil, porém com as mesmas condições. Juros entre 7,66% e 8,16% ao ano. Bom, gente, chegamos ao final da terceira e última edição do Jornal Toda Hora desta madrugada. E eu agradeço a você pela sua companhia, por toda a sua companhia desde o Jornal da Meia-Noite. E peço para que você fique ligado em nossa programação, porque logo mais às 9 horas da manhã você tem mais edições do Jornal Toda Hora. E olha só, eu fico por aqui, mas se você perdeu alguma coisa, é só ir em nosso canal do YouTube. Lá todos os nossos telejornais estão completos para você assistir quando e de onde você quiser. Tá bom? Muito obrigado. Agora é hora de curtir o feriado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.